Boa noite. Arrumando meu topetinho. Meu ritual de abertura. Boa noite, gente. Nossa, acho que agora, hoje é a nossa 19ª live dessa maratona Tudo de Bom. E ontem a gente falou sobre substituição de peixe, né, com a Cleila. Hoje nós vamos conhecer mais um casal vegano que vai contar a história sobre a transição deles. Eles não são daqui, são lá de Santos. Eu não os conheço, vamos conhecê-los juntos. Então deixa eu já chamar. Oi, Clê! Deixa eu chamar eles. A gente já começar. É a Fernanda e o Marcos. Ixi, não estou enxergando eles? Tá chegando, tá chegando. Tem que virar? Será que tem que virar? Isso, tem as setinhas. Estamos nos adaptando às novas tecnologias. Na cozinha é mais fácil. Olá! Olá, prazer! Muito prazer em conhecer vocês. Chegou o nosso dia. Opa! Foi enrolado, mas chegou, né? Ou casal enrolado, né, Tudo? Ou casal enrolado. Esse povo da cozinha é tudo enrolado, viu, Túlio? Esse povo da cozinha é tudo enrolado. Não é? É assim, né? Quando a gente tem um talento para uma coisa, né? Aí outra coisa fica mais difícil. Eu, por exemplo, tô até me adaptando bem à tecnologia, mas eu tô aprendendo a cozinhar agora, né? Legal, legal. Eu queria começar agradecendo vocês, assim, mesmo vocês sem me conhecer, sem saber sobre o meu projeto, né? Vocês toparam. Não sei se vocês já viram outras lives, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu sou vegana há muitos anos, naquela época que não existia nada industrializado no Brasil. E eu tive a ideia, como meu nome é Tude, eu só tive um apelido bom, né? Na minha infância toda, que foi Tudo de Bom. Então, eu pensei, eu falei, nossa, tudebom.com é legal, né? Aí eu reservei o domínio para mim, fiz um site lá em 2014, mas eu não sabia o que fazer com esse nome, né? Eu falei, não, um dia eu vou ter uma empresa e vou ter essa marca, né? E minha mãe começou a fazer uma manteiga vegetal que a gente fazia só pra gente e eu convenci ela a começar a comercializar. E aí, foi aí que eu fiz essa página aqui no Instagram. Então, essa página no Instagram é nova, comecei em dezembro. Só que a página no Facebook eu já tinha mais tempo, eu falava sobre coisas motivacionais, mensagens boas. Eu falei, não, eu quero alguma coisa tudo de bom para fazer. Eu não sei ainda o quê. Legal. E aí, agora, faz alguns meses, uma amiga minha lá da Austrália começou a fazer umas lives, ela é ativista lá, ela faz parte do Partido Vegano lá. Ela começou a fazer umas lives e eu comecei a assistir, eu falei, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Começar a falar do veganismo, ativismo virtual, né? Só que eu demorei meses para ter coragem, tá? Fiquei com aquele medo. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Que vergonha, o pessoal vai me xingar, sei lá, né? Você fica, não vou saber fazer. Né? E aí ela falou assim para mim, Tude, se você quiser, eu faço a primeira live com você. E isso fazem algumas lives atrás. Ela fez a primeira live comigo. Gente, foi tão fácil, né? Porque a gente conversando é tão fácil, só um bate-papo, que aí eu comecei a marcar uma live atrás da outra. Aí eu comecei a marcar com quem eu conhecia e aí eu quis conhecer outras pessoas também. Aí por isso que eu entrei em contato com vocês e eu percebi que falar sobre a transição
é muito legal para plantar sementinha em outras pessoas, né? Sem dúvida. Então, por conta disso que eu fui vendo cada história diferente, cada um teve o clique de uma forma. Então, eu vou querer saber de vocês. Que pena que vocês estão um pouquinho escurinho, né? Menina, é porque assim, nós não estamos preparados. Aí a gente chamou o pessoal, a gente entrou agora rapidinho lá e chamamos o pessoal, né? Da nossa. O pessoal que segue o Fruta, né? Ele falou, Ah, pessoal, tá. desculpa, mas nós não estamos preparados. Inclusive, até mostramos, né, ele está apoiado aqui num pote de açaí. Sustentável, tá? Tá aqui, ó. Reaproveitamento, Vou te ó. mostrar, ó. Ó o pote de açaí aqui, Reaproveitamento. ó. Tá aqui porque Olha, nós não temos nada, menina. Não tem, a gente não tem aquela luz, não temos mas o ó, pedestalzinho. eu comprei esse pedestal aqui só porque eu falei assim, não, agora vai. E aí eu comprei Porque no você Mercado quis fazer Livre. as lives direto. Eu vou, aí eu comprei. Mas aí tudo bem, nas próximas que a gente fizer, se vocês quiserem, aí vocês se preparam. Aí, Eu tenho medo de começar a gostar disso e fugir da cozinha, entendeu? Não, de forma alguma, não pode. Isso Aí, não, aí, precisa ser as aí ela duas vai ter que coisas. me catar, botar de volta na cozinha. Então, vamos com moderação. Tá. não, mas é legal, ô Tudy, que você falou, que é muito legal isso, esse ativismo, essa forma de ativismo. A gente tem insegurança, não dá valor, nesse sentido, a gente, meu, eu vou aparecer, será que alguém vai querer ouvir o que eu tenho para dizer, né? Mas é muito importante, porque, né, Má, a gente nessa pandemia, a gente viu muitas lives e várias pessoas falando, poxa, as pessoas estão interessadas, né? Sim, sim, sim. A gente faz de vez em quando umas lives, brincadeira nossa lá que a gente faz sorteio para os clientes, a gente entra falando alguma coisinha, né? Mas o que acontece? A gente percebeu que o pessoal entra, interage, depois curte, a gente compartilha o vídeo depois, o pessoal entra, comenta, então a gente achou super legal. Obviamente que a gente faz de uma maneira aí na brincadeira, né? Mas pessoas que fazem como você, que já estão começando a se tornar uma cyberativista mesmo, né? É super importante, é super importante. A gente, para É, poder eu pegar de todo tipo de público, mais jovem, Isso, mais por velho. isso que eu tô deixando gravado. Eu tô até fazendo umas séries, né? Porque eu comecei falando sobre a transição para o veganismo com várias pessoas. E depois coisa foi fluindo. Aí eu tenho uma amiga que cozinha, aí eu tô fazendo umas lives com ela para mostrar como é simples, substituir os alimentos, montar os pratos. Aí apareceu uma nutricionista, que é aqui de São Caetano também, onde eu moro, que é vegana. Aí eu estou começando a falar com ela sobre nutrição. Essa minha amiga da Austrália, a gente fala de ativismo mesmo, de como os animais são tratados. A gente começou agora na sexta passada. E eu vou deixando tudo no feed, para as pessoas irem assistindo depois, né? Que Então, legal. essa live vai ficar aqui para plantar sementinha para muita gente. Legal. E nós agradecemos o convite demais, viu? Obrigada Ai, mesmo. que bom. Então, agora eu já falei demais. Contem tudo, como tudo começou aí na vida de vocês. Então, vamos dar um resumo, Vamos né? tentar fazer um ping-pong aqui. Não Quem é tem melhor problema, para resumir é a nós Fernanda. temos 1 hora, fica tranquilo. Putz, 1 hora dá para a gente contar toda a história da nossa vida, não? Então, Tudy, começou assim, nós veganizamos, digamos assim, juntos, né? Ai, que Nós já éramos maravilha. casados, é muito legal, né? Porque é uma sintonia, uma conexão, né? E nós já éramos casados e isso aí foi por volta de 2000. É assim, foi um processo de veganização mesmo, né? A gente foi um processo. Infelizmente foi um processo, né? A gente tava discutindo hoje sobre isso, né? Demorou um pouco, né? Demorou muito. Não demorou Demorou, pouco, demorou muito. demorou muito. A gente acha que é muito. Hoje, nós olhando para trás, nós achamos assim, foi muito tempo, sabe? Mas isso aí foi por volta de 2007, 2008. Então começamos ali a veganizar, tira ovo, é leite que já estava diminuindo, é ovo.
eu já tinha, eu sou bióloga de formação, né? Então, eu já tinha visto trabalhos, o meu trabalho na especialização foi sobre isso, né, Mar? Foi sobre testes em animais. Então, já foi uma coisa que já foi fluindo. Mas só que, assim, como ele falou, demorou, né? Mas rolou. E hoje a gente fala, ai meu Deus do céu, poderia ter sido antes, sabe? Pelos animais, por tudo de bom que a gente colheu, sabe? Mas foi algo, né, Mar, que foi gradativo. Foi o quê? Uns 3 anos, né? A gente ficou naquela... Eu acho que muitos veganos, né, passaram por isso. Eu espero que não tantos, mas muitos passaram por aquelas fases em que, assim, nossa, agora eu tô veganizando, mas, putz, mas olha, eu vou sair, tem aquele sorvete que eu gosto, vou tomar esse sorvetinho hoje. Eu vou me despedir dele, né? Tô me despedindo desse sorvete hoje, enfim. A gente passou nessa fase, né? E aí a gente chegou uma hora em que falou, não dá para a gente continuar nesses dois mundos, né? Pegando o melhor dos dois mundos, né? A gente, de uma certa maneira, estamos nos tornando vegano, a gente sabe o quanto isso é uma responsabilidade, né? E um compromisso. E por outro lado, a gente tinha aquela comodidade. E aí isso pegou para a gente. Chegou uma hora que a gente realmente falou, não, a gente vai ter que escolher o caminho correto que a gente já estava, né, que a gente acreditava. E aí em 2011, nós montamos uma empresa de congelados em Guarulhos, aí, região de São Paulo, metropolitana, né? Que a gente fornecia marmita congelada vegana. Era uma coisa para a época muito ainda incipiente, né? Não é igual hoje. Hoje, graças a Deus, você vai em São Paulo, São Caetano, Santo André, Guarulhos, tem ali nos bairros, nas periferias, uma galera periférica, fazendo rango a R$ 10 ali e vendendo e se incluindo, né, nesse mercado. Maravilhoso. Isso para nós, tá seguindo num ritmo que nós achávamos que nós não iríamos ver tão já. Eu falava, se o nosso filho vê já, puta, beleza. Né? E a gente está vendo. Né? Você citou da sua... Né, do tempo em que você não tinha produtos veganos industrializados. A primeira vez que a gente teve contato com queijo vegano foi coisa que a gente buscou na internet gringa, traduzimos, tinha ingrediente que não tinha, você tinha que adaptar. Puta, fizemos aquele grude gelatinoso lá e tava feliz pra caramba, né? Era verdade. Hoje a gente tem no nosso restaurante, a gente tem uma carta de queijos, veganos, tem mais de 12 tipos de queijo, né? Então, a gente passou por essas fases, né? E foi punk, né? E aí a gente foi evoluindo, a gente ficou um tempo trabalhando com isso em São Paulo. Aí viemos para Caraguatatuba, demos um tempo, a gente tinha um filho pequeno. Nossa, eu falei errado, eu achei que era Santos. Não, Caraguá. É tudo mesmo litoral, é tudo meio que igual. Os problemas são os mesmos, as cidades tem suas maravilhas, mas tem seus problemas, é tudo a mesma coisa, mas nós estamos em Caraguá, né? Não sei se você conhece aqui, o litoral norte aqui de São Paulo. Então, aqui a gente, infelizmente, nós temos um restaurante que fez 3 anos e meio. Nós somos hoje, fomos o primeiro restaurante vegano mesmo aqui no litoral. Hoje tem surgido, eu não sei se já tem restaurante vegano, tem café, tem uns restaurantes com opções veganas, tem empresas pequenas que estão montando aí de congelados, de bolo, de doce. Tá começando o processo de veganização, o processo que foi lá atrás em São Paulo, né? Hoje tá rolando aqui. E a gente se sente meio padrinho desse processo, né? A gente fica feliz, sem ego, nada, sem achar que, não. Mas a gente se sente meio padrinho porque a gente fica feliz pra caramba. A gente já não é mais jovenzinho, né? Mas a gente fica super feliz de ver essa galera jovem, né? Envolvida. Fala aí, Fê, fala um pouco. E assim, sabe, Túlio, nós, por sermos ativistas, então o processo rolou e junto com esse processo da gente parar com o leite, com o ovo, nós fomos indo atrás de ativismo, procurando conhecer as ONGs, vendo o que estava acontecendo no movimento. Então, vai ter algo de rodeio. Nós sempre amamos animais, né? Eu amo animais desde que eu me conheço por gente. Eu sempre tive gato, eu sempre tive, né, os animais domesticados, né?
E sempre gostei de vaca, tanto que eu não como carne vermelha desde os meus 14 anos. Né? Então, desde os 14 anos, antes disso, eu já vinha naquele processo, mas era só a carne, né, vermelha, e o resto, assim, de porco eu também não comia, mas comia frango. Então, era uma coisa que quando nós nos conhecemos, ele já Eu era o sabia. diabo. Eu era o diabo, Você eu que levou confesso. ela para o mau caminho ao invés de dela te levar Não, para não, bom. ela me levou para o bom caminho, porque eu era o diabo, eu era aquele cara que ia lá e escolhia carne. É um processo kármico que eu tô vivenciando, porque foi um negócio pesado. Eu era da turma dos churrasqueiros, né? Então, quando a pessoa vem chegar para mim e falar, não consigo ser vegano, eu chego e falo, meu, você não sabe o que é ser churrasqueiro. Eu era daqueles caras que entrava no açougue, escolhia a peça de carne e destrinchava. Né? Não tenho nenhum orgulho de falar isso, mas também não tenho vergonha de falar Mas é isso, a porque eu história. olho para mim e falo, poxa, o quanto eu consegui mudar na minha vida e o quanto eu posso inspirar outras pessoas a mudarem também. Né? Porque a gente vê várias pessoas que falam, né? Ah, não consigo, eu não vivo sem carne, eu não vivo sem leite, né? E a gente fala, meu, olha a gente, olha ele. Nosso filho já nasceu vegano, ele fez 8 anos faz 2 semanas aí. Ai, que E, poxa, lindo. ele é assim, o nosso maior exemplo. A gente olha e mostra, fala, meu, olha só, ele é um menino super inteligente, super sensível, né? Saudável. Saudável extremamente. Não, ele não apareceu aqui porque tá meio com sono, mas ele sempre aparece quando a gente faz alguma brincadeirinha. Mas foi assim. E eu acho que o importante que a gente estava, para a gente poder entrar um pouco nessa questão da transição, é o que a gente estava conversando, eu e a Fê hoje, né? Durante muito tempo, outro dia, a gente ficou nessa pegada de tentar meio que passar um pano, porque o nosso processo foi lento, né? E a gente sempre passou um pano para a pessoa Conta chegar. mais A gente ouve detalhes, muito, explica. a gente ouve muito no restaurante pessoas que chegam lá e falam assim: ah, eu admiro vocês, porque vocês conseguiram ser veganos. Eu falo, mano, você não tem que me admirar, cara. Eu estou fazendo o que é certo, é o que É mais eticamente do que a nossa é minha obrigação. É minha obrigação. obrigação. É a nossa Se obrigação, você vê o né? seu vizinho batendo na sua vizinha e você não for chamar a polícia, e não for, você está compactuando com ele, com a agressão. Você não vai poder ver uma coisa errada e achar que aquilo lá é errado e ficar vivendo sempre aquele erro, vivenciando aquele erro e não fazendo nada para mudar. Então eu não tenho que ser elogiado porque nem ela, nem o nosso filho, nem você, por Ninguém. nós sermos veganos. Não tem uma aura, não existe uma aura de mágica, de místico, Ou de de santidade, né? santidade. Não, eu falei para você, eu Somos sou o muito capeta. evoluídos, santos agora. Isso a gente ouve falar. Exatamente. E a gente ouvia muito no restaurante, além dessa sentença de que nós éramos quase deuses, a sentença que mais me incomodava, que era chegar e falar assim: olha, nossa, vocês conseguiram, eu não consigo. Aí vem uma lista imensa de motivos pelos quais as pessoas não conseguiram se tornar veganas. E a gente hoje tem feito um trabalho muito assim, eu e a Fê. A gente senta, às vezes, para debater entre nós. Meu, a gente precisa arrumar um jeito de não instigar as pessoas, violentar, chegar a apresentar algo muito chocante para as pessoas, mas a gente tem que tentar, de uma maneira filosófica e acessível, mostrar para elas, ó, por que a pessoa chegar para nós e argumentar, mas eu não consigo por causa disso. Ah, não consegue por causa disso? Vamos tentar desconstruir isso daí e mostrar para ela que ela pode sim, Porque é uma né? crença, né, Voltando, da pessoa que ela não consegue. Se ela que ela não acredita consegue. nisso, Aí ela vai não vai entrar conseguir mesmo. Exatamente, vai exatamente. entrar várias questões de cunho Cultural. cultural, sociológico, psicológico, enfim. A gente não vai entrar nele. Mas hoje em dia, quando a pessoa começa a falar com a gente tenta, de uma maneira amorosa, de uma maneira humana, né? A gente conversar com a pessoa e falar: olha, o negócio é o seguinte, cara. Ó, você não tá, você quer, você não, a dificuldade sua em ser vegano é isso. Vamos tentar conversar sobre isso. E uma das coisas que veio nesses últimos pensamentos nossos foi em relação a se colocar de fato no lugar da vítima, né? E aí a gente começou a pensar em respostas para públicos distintos. Então, por exemplo, muitas mulheres, né, espero que cada vez menos, espero que aniquile, mas muitas mulheres já sofreram ou tiveram pessoas próximas Próximos. que sofreram relações abusivas, de agressão, de humilhação.
Então, quase toda mulher, se não vivenciou isso, conhece alguém, às vezes tem uma mãe que sofreu isso, uma vizinha, uma irmã, enfim, uma amiga. E aí a gente começou a pensar naquela sentença em que as pessoas falam, olha, eu estou tentando veganizar, mas tudo no meu tempo. Eu estou no meu tempo. A gente ouve muito A gente isso, ouve muito né? Não sei você aí, mas a gente É a ouve sentença muito que a gente isso. ouve mais, isso me incomoda, né? Eu estou no meu tempo. Eu acho que o meu tempo é esse, eu estou no meu tempo. E aí a gente começou a pensar nisso. Fala, será que se você chegar para uma mulher que sofre uma violência dessa, né? Forte, e chegar para ela e falar assim, ó, o seu agressor, ele está no tempo dele, viu? Hoje ele está te batendo, mas ele está no tempo dele. Continue com ele, porque ele está no tempo dele. Ele vai ser um cara bom. Ele vai, um dia vai ser Uma bom. hora ele vai Ele vai parar de te bater. talvez. Talvez ele pare. Então, a gente começou a mostrar que é possível você fazer essas conexões, porque para os animais, nós somos o agressor. Nós somos o marido que bate na mulher. Você entende? Tortura, Que que tortura. mata. Aí começamos a mostrar, né, para o homem, porque às vezes esse argumento é um argumento que cabe para a mulher. O homem fala, não bato em mulher, então... Não, mas isso aí a gente começou a pegar, por exemplo, do lado do alcoolismo, por exemplo. Vários homens têm problema com alcoolismo, tem pais alcoólatras, tem irmãos alcoólatras, tem amigos alcoólatras. O consumo de bebida é muito maior entre homens, né? Os casos de alcoolismo são muito maiores. E aí você chega para uma família de um alcoólatra, né? Ou de um adicto qualquer de drogas pesadas, né? E chega para a família e fala assim, ele vai no tempo dele, a hora que ele quiser parar de beber, ele vai parar. Né? Não é assim, apesar de você ter preconizado nesses grupos de ajuda que é um passo de cada vez, sim, um passo de cada vez, mas dentro de um propósito, dentro de um amparo, e não aquele negócio solto, né? Olha, não, eu estou no meu tempo, viu? A hora que eu quiser parar de beber, eu paro. Então, para os animais, nós somos alcoólatras. Se a pessoa pudesse conseguir se parar sozinho, a pessoa parava, né? Parava, ela não, e ela não vai, quem sofre, uma família que sofre com um alcoólatra, né? Ela sofre as dores, inclusive físicas, né? De agressão, de várias outras decorrências do alcoolismo. Ela, para nós, os animais nos olham como um alcoólatra que não quer parar de beber e que está batendo na mulher e que está brigando com o vizinho, que está puxando faca para os outros. Né? Então, esses são os argumentos que a gente tem usado ultimamente, né, Fê? Para a gente poder realmente colocar a pessoa na situação real. Não tem tempo mais, a gente não pode pensar mais naquele lance de é no meu tempo. Não, não é o seu tempo, porque o seu tempo está impactando na minha vida, na vida do meu filho, na vida do planeta e principalmente na vida dos animais. Então, a gente está sendo muito mais incisivo nessa questão. Até porque, Tude, assim, antigamente, quando nós começamos, não que isso seja uma desculpa, veja bem, é o que eu falo para ele, nós começamos tarde, demoramos nesse processo, sabe? E a gente sente muito por isso. Mas antes era bem mais difícil, né? Quando nós ali começamos, não tinha nada. A gente lá fora já tinha um movimento. Aqui no Brasil era muito complicado. A gente morava aí na capital e tinha pouquíssimos restaurantes veganos, alguns com opções. E produtos, não tinha. Então, pra gente foi um pouco. Até a informação não era tanto, não tinha tanta. Chegava truncada a informação. Exatamente. Não e aí, como que foi a transição de vocês? Vamos falar da transição de vocês. Foi lenta. Por isso que isso nos mas revolta. Aí, como que vocês fizeram? Vocês escolheram uma coisa para parar de cada vez? Como que foi? Como que foi essa... Então, foi assim, a gente já estava diminuindo o consumo de ovo, de leite. O que aconteceu? A gente começou a pegar receitas e a gente começou a comer coisas que tinham esses ingredientes e a gente começou a se sentir mal. A gente começou a passar mal mesmo. Sentir o cheiro do ovo. Eu ia pegar um bolo. Tinha o cheiro do ovo. Eu já, não dava para mim. Ele também. Nossa, tá com gosto. A gente começou nessa do sabor, a gente concomitantemente com o lance dos animais, mas a gente também, o corpo vai recusando. Quando você vai deixando essas toxinas de lado, porque são toxinas que a gente está ingerindo, né? Você vai, parece que limpando o seu corpo. E aí você não quer mais aquilo. O corpo mesmo rejeita, né, Mar? A pior época de saúde, eu tenho 44 anos, né? A minha pior época de saúde foi a época da transição. Porque o que acontece? Eu
parei de comer carne, e aí eu fiquei muito, como eu te disse, fiquei muito tempo no consumo de lácteos, derivados, né? Isso aí começou a me trazer, além de obesidade, que é uma questão crônica familiar que a gente sempre teve, né? Eu comecei a ter assim níveis de colesterol, níveis assim de tudo de ruim, e eu tive muito problema com formação de muco. Então eu tive assim, durante 3 anos seguidos na minha vida, eu tive pneumonia, quadros de pneumonia durante 3 anos seguidos. Na época do inverno, vinha, porque o leite, né? É notório, o leite, os derivados, eles são formadores, né? Eu não sou médico, não sou, mas a gente lê um pouco e ele estimula a formação de muco, né? E eu tinha esse problema, não conseguia expelir. Então, isso aí ia parar no pulmão, eu tive, assim, quadros de ir para o hospital, de me afastar do serviço. Então, foi a pior época da minha vida sob o ponto de vista de saúde, essa época da transição, né? E aí a gente foi meio que concomitante, como a Fê falou. Paramos com o leite e o Porque ovo. quando ele parou, ele tá falando disso daí, porque é o seguinte, quando ele parou, por que que teve muito? Porque a gente parou com carne totalmente, tipo assim, ele ia pra onde? Onde o pessoal vai que vira vegetariano? Ovo lácteo, pro ovo, pro leite principalmente. Aí você coloca muito queijo em tudo, né, Mar? Tudo é queijo, porque você tirou uma coisa, você colocou outra tão ruim quanto, até pior, sei lá, Até pior. terrível. Assim, para os Não é? animais é pior, né? Porque os laticínios, né? Os ovos e os laticínios são os que torturam mais ainda, né? Os animais. Exatamente. Exatamente. E aí as fêmeas, né? Mas a gente está ali naquela tentativa, né? Não, vamos parar as carnes, pelo menos. E aí acaba indo para esse erro aí mesmo. Exatamente. E aí, como que vocês saíram do ovo lacto? A gente saiu, né, Mar? Deu um start, o que ele falou, tipo assim, começou a fazer, ele tava passando mal, mas a gente também não foi nem foi pela saúde, foi pelo lance dos animais mesmo, a gente foi vendo coisas, foi vendo vídeos, documentários, e nessa a gente chegou e falou, não dá mais, teve um dado do momento que a gente chegou e falou assim, ó, eu falei, ó, eu não quero mais, eu não como mais. Eu citaria algumas pessoas que foram muito importantes na nossa vida, que nos inspiraram bastante. A gente nunca teve a oportunidade, talvez, de falar para essas pessoas, né? Então a gente queria usar esse espaço aqui para poder, né, chegar na Pode nuvem. falar aí, os vídeos e os documentários também. Não, eu não sou muito de ver vídeo, sabe por quê? Porque eu já sei aquilo lá e aquilo só me detona, só me deixa pior, né? Eu acho que tem pessoas que precisam ver. Para mim não funcionou assim. Mas a gente teve contato durante uma época da nossa vida com a Nina Rosa, né? Diretamente com ela, né? E a Nina, né, ela sempre foi uma pessoa que inspirou muito a gente. Inspirou muito a gente. Inspirou demais, né? Então, foi uma pessoa muito importante nessa transição para o veganismo, né? Pô, ela dava comida vegana para os cachorros dela, meu. Entendeu? Ela era, né, pô, uma mulher que estava ali sozinha, cuidando de cachorro, com instituto, lidando com meu público, ia em manifestação contra rodeio, contra o pessoal de agropecuária ferrado mesmo, e ela estava lá, e ela não perdia. A Nina, ela já entrou para separar a briga minha com o pessoal de rodeio, ela falando, calma, Deus. né? Então, a gente era uma pessoa que nos inspirava. E na outra ponta tinha o Jorge Guimarães, que era o do Vedas, né? Que é um cara, muito ativista, né? Nossa, e nos inspirou muito. A gente nos ativismos. A Silvia e o Marcos do Rancho dos Gnomos nos inspiraram muito. Foram pessoas que, assim... eles nem sabem, eles nem sabem, nem conhecem a gente, nem sabem quem nós somos, entendeu? Mas se hoje tem o Frutapão, se hoje a gente tem um restaurante que tem 3 anos e meio, a gente consegue fazer o nosso ativismo, estamos aqui agora com espaço para poder fazer o nosso ativismo, essas pessoas certamente têm, assim, muita importância. E aí, lendo esses materiais, tendo contato com essas pessoas, aí a gente começou a ter crise de consciência, falou, não dá para ficar mais nessa, Não dá, a gente vai ter que aprender. É queijo feito de purê de mandioca, é queijo com purê de mandioca, velho. Vamos fazer e vamos deixar os queijos de lado, né? Foi bem isso. Vamos temperar e vai estar bom. E foi um lance louco, porque a gente parou e já montamos uma empresa de congelado vegano. Aí que foi o start total, porque a gente falou, agora a gente tem uma empresa vegana, cara. Não tem como a gente, não tem...
E a gente aí parou qualquer recaída. Porque imagina você tem uma empresa vegana, o cara passa e vê você na padaria comendo pão de queijo, né? Ou para ver você tomando um sorvetinho. Aí a gente sentiu assim, ó, não, agora somos veganos mesmo. E aí a gente já montou uma empresa, a gente começou com a empresa, logo passou um tempo, a gente estava ali 1 ano e meio, mais ou menos, ela ficou grávida, né? Aí tivemos nosso filho, que Ele é estava a só gestação. esperando vocês virarem vegano para ele poder Esperando. vir, né? Coitado. Exatamente, É foi isso isso mesmo. mesmo. Tanto É que impressionante, Tudy, é é isso tão mesmo. louco, Tudy, que assim, a gente foi ter o Radamés, que é o nosso filho, depois de 13 anos que nós estávamos juntos, né? Então a gente já tinha vivenciado muita coisa, feito muita merda. Aí apareceu ele no momento em que a gente estava realmente assim, O nosso corpo já pronto. desintoxicado, o nosso corpo sem, sabe, sem crueldade, sem nossas células felizes. Que legal. E ele veio. E aí foi, aí a gente não parou mais. Mas o que foi mais importante, foi primordial para a gente, foi a informação, foi participar desses ativismos de muito perto, né? E aí sim, isso foi um catalisador para que a gente Será realmente que vocês parasse. conhecem minha mãe? Porque assim, Não a gente sei. teve muito contato com a Nina Rosa também. Para quem não sabe, a Nina Rosa é responsável pelo documentário A Carne é Fraca. E o Jorge Guimarães é o responsável pelo Vedas, né, com 2 Ds. E minha mãe, depois vocês olham a primeira live que eu comecei contando primeiro da minha transição. E foi a minha mãe que começou, né? E ela participou muito dos ativismos do Vedas, ela participou muito mais que eu, né? E eu também comecei aí com ela. Então, é muito legal vocês citarem esses nomes, né? Como que é o nome dela? A minha mãe, Luísa Genari. O nome não me é estranho, não. A gente, meu, com certeza, se a gente for pegar e ver, a gente participou de muito ativismo também em São Paulo, entendeu? Então, a gente, com certeza. Se de repente a gente se esbarrou, sim. Seguramos faixa juntos. Então. Ela foi até naqueles que pega o corpinho, né, de cada bicho. Isso aí eu não tive coragem ainda de fazer, mas ela ia. Sei. Do Dia Internacional, Dida, né? do Dida, né? E aí, como que vocês saíram daqui e foram para aí? Como que foi? Em que parte da história foi isso? Então, depois que nós tivemos nosso filho, aí, um pouquinho antes disso, foi depois que você foi vender no Parque da Água Branca. A gente fez uma transição. Guarulhos era uma cidade um pouco ainda muito tradicional, muito reacionária em relação ao veganismo. A gente saiu, a gente continuou com a empresa aberta em Guarulhos, mas nós ficamos durante 1 ano vendendo ali na feira de orgânicos do Parque da Água Branca. A gente montava uma barraquinha lá no anexo à feira, não na feira lá dentro, não, na rua do lado, lá na feirinha lá do B. E a gente vendia congelados veganos e queijo vegano na época. Isso foi em eu 2000. fui, acho que numa feira dessa daí, que era numa Tinha umas feirinhas parque. que rolavam lá no parque. Né? Essa galera toda que estava ainda começando, a Bela Gil, essa galera que está assim, um movimento natural, vegano, estava começando ali naquela época, né? Você tinha algumas pessoas culinaristas ainda, não tinha chefe vegano, você tinha os culinaristas ali que estavam começando alguma coisa. Até a própria Nina Rosa ia lá comprar a bastante. A Nina Rosa ia comprar coisa nossa lá, a gente batia papo, né? Era uma época muito legal. E imagina aí... só, a gente, aqueles fãs, é que eu não ia, porque eu tava com ele pequenininho, só o Marcos que ia pro parque. Imagina ele falar, a Nina Rosa tá indo lá comprar, e a gente, nossa senhora, olha só. Não, era como se o Paul McCartney chegasse para mim e falasse assim, meu, você toca baixo e canta bem, é a mesma coisa, entendeu? Sim. Ia ser a mesma coisa, a Nina Rosa... Era nossa, né? Pô, ela é ídolo, né? A gente, Nina Rosa, né? E ela ia lá, depois acabou virando amiga nossa, conversava com a gente, mandava beijo pro Radamés, né? A gente ficava assim, falava, nossa, que coisa bacana. Não, e ela foi assim, né? Ela até quando a gente foi embora, porque daí a gente saiu do parque e daí a gente veio pra cá.
Aí ela falou, ele comentou com ela da empresa que a gente estava querendo abrir, ela falou assim, vai dar certo. Ela falou assim, vai dar certo. É. Então aqui, ó, foi, né, Marvel? Ela A gente ainda anteviu, né? não Ela fizemos anteviu. ainda as homenagens devidas, né? A gente quer colocar algum prato no cardápio, alguma coisa assim que faça referência a esses monstros aí que foram pessoas que ajudaram muito a gente. Aí viemos para cá, ficamos um tempo meio sabáticos e aí começamos as loucuras nossas no litoral. Fomos a primeira food bike vegana do litoral norte. Isso a gente pode falar com orgulho. A gente montou uma food bike e a gente vendia lanche vegano, salgadinho vegano na praia. Né? Uau, que legal. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Aqueles lances, a prefeitura não dava licença pra gente, mandaram recolher nosso carrinho, nossa bike. Aí me enchi o saco vender uma bike, né, Fê? Vendemos. Mesmo assim, a gente manteve e falou, não, a gente vai levar coisa vegana pro pessoal que tá na praia, porque esse pessoal só fica comendo camarão, a gente não quer mais que esse pessoal coma camarão. Aí meti Vamos o sem isopor bike nas mesmo. costas. Não, meti o isopor nas costas, né? E a gente saiu, aí a Fê ficava currada aqui, pequenininho, né? Verãozão, aqueles 40 graus, ó, isopor nas costas. Eu sou bem branquelo, eu sou quase nórdico, né? Carregava o isoporzão nas costas, pezão na areia, 40 graus, a areia com 45, voltava com os pés meio cheios de bolha, mas a gente continuou. E você acredita que até hoje, Tudo, vem gente no restaurante. Acho que a Sandra estava aí, que eu vi ela, uma das que entrou aí. A Sandra deve estar aí. A Sandra falou, eu comprava salgado de vocês na praia. E hoje é cliente do nosso restaurante, né? Hoje mesmo foi uma pessoa lá que a Ellen, né? Comprava na praia. Ela comprava na praia e o pessoal lembra. Aí ficou um processo, a gente vendia na praia e depois a gente resolveu que não, a gente tem que abrir um espaço mesmo para poder oferecer para o pessoal uma oportunidade de ir lá. E muito mais do que um espaço de só um restaurante, né? A gente sempre pensou, a gente sempre fala, outro de que nós somos ativistas que temos um restaurante, não o contrário, né? Não sou dono de restaurante que faz ativismo. Não, nós somos ativistas. A nossa raiz do nosso veganismo é o ativismo. E aí a gente tem um restaurante porque é o nosso ganha-pão. Mas a gente faz ativismo. E na verdade é um ativismo, porque vocês estão mostrando para as pessoas que não precisa explorar os animais, né? Exatamente. Só de ter o restaurante, só de vocês não falarem nada e só ter todas essas opções, né? Mas fala aí, quando vocês montaram o restaurante, como que é o cardápio de vocês? Vamos fazer um merchan agora. Oh. Fala aí, Fê, fala um pouco aí, meu. Só eu falo. Não, fala ela gosta que eu falo, para depois ela falar. Ele fala bem, né? Ele fala bem. Minha formação, eu sou de formação acadêmica, eu sou jornalista. Então estou tendo a chance agora de pôr em prática, né? Mas a paixão, o amor é a cozinha, é o veganismo, né? Mas a gente começou com uma proposta um pouco diferente, sabe, tudo aqui na cidade, que era trabalhar sempre com, óbvio, vegano, mas trabalhar com produtos regionais, produtos de agricultura familiar, produtos orgânicos sempre que possível, né? Então a gente sempre procurou fazer isso. E a gente fazia, eu digo fazia porque eu vou chegar lá, mas a gente fazia uma brincadeira, mais ou menos assim. Imagina que você você vai comer na casa da sua mãe, ou na casa de algum amigo, de amiga, ou mesmo você vai fazer a comida, você vai lá, olha o que tem na geladeira, hoje tá, eu comprei abobrinha fresquinha, não sei o quê, fazia o cardápio que tinha de mais fresco. A gente não tinha um cardápio fixo, então todo dia era um prato diferente. E era um prato, era meio tirania minha, porque eu olhava lá e falava, hoje eu tô a fim de fazer comida francesa, eu ia lá e fazia comida francesa. E era surpresa, cada dia era uma surpresa. Era surpresa. Não tinha um cardápio fixo, a gente botava numa lousa, não tinha nada impresso. Isso foi um choque para uma cidade que ainda é um pouco retrógrada em relação ao veganismo, em relação a uma série de pautas que não são conservadoras, como é o veganismo, né? Sim. Então, isso aí causou problemas para nós, porque ela que ficava atendendo lá muitas vezes e falava, como assim vocês não tem cardápio? Como assim? Você só tem isso só tem isso para comer? Você está querendo dizer, numa terra em que o pessoal está acostumado, estava, né? Graças a Deus está acabando isso, a pandemia acabou, esse negócio de chegar lá e ter um monte de comida para você comer, e você encher o prato de um monte de coisa e um monte pro lixo, desperdiçar. Né? Uhum. Desperdiçar. Então, as pessoas ficavam assim, não, como assim, né? E aí hoje a gente chegou num ponto, porque que eu falei que a gente não faz mais isso, porque começou a se tornar inviável, por vários aspectos, né? Inviável porque você tem que... A pandemia, principalmente, ela trouxe os preços dos alimentos subiram muito,
a gente tem muita oscilação em relação à mão de obra para trazer produtos para nós. Muitas empresas familiares pequenas acabaram, infelizmente, fechando. Né? A agricultura familiar sofreu muito e sofre muito. Então, a gente resolveu hoje fazer um cardápio assim, ó, muda só do dia. Então, por exemplo, segunda-feira tem um estrogonofe, terça-feira tem comida árabe, quarta-feira feijoada. E aí ela vai, né, esse cardápio fixo, e a gente tem algumas outras opções. A gente faz um arroz e feijão com uma proteína vegetal, a gente faz estrogonofe, sempre tem ali como opção também para o pessoal. Então a gente montou um cardápio enxuto, a proposta nossa é ter um cardápio enxuto, tem as sobremesas feitas por essa moça que está ao meu lado aqui, que faz que está falando pouco. Ela é assim mesmo, viu? Depois. Mas vai lá no restaurante, Tudo, pra você ver se ela não para de falar. Aí é o contrário, eu fico quieto na cozinha e ela fica falando. A sobremesa também hoje, né, é mais enxuta. A gente pegava de algumas pessoas, inclusive aí de Rude Ramos, aí de São Bernardo. Ramos, a gente pegava da boleria vegana, trazia para cá os bolos da Gabi. Por conta da pandemia paramos, porque a gente deu uma fechada, depois ficou só com delivery. Agora que nós voltamos a abrir o salão, porque estava fechado, a gente ficou quase 1 ano e meio parado. Nós ficamos 1 ano e meio, nós seguimos muito à risca e, assim, tivemos uma responsabilidade muito grande. Mesmo sabendo que isso ia impactar financeiramente para a gente esperou o máximo que a gente pudesse para reabrir. Hoje a gente reabriu com metade da capacidade do nosso restaurante, para que as pessoas a gente só serve em área externa, então a gente respeitou o distanciamento. Mas o delivery vocês manteram todo o tempo. Continuamos com ele. E quais são as sobremesas? Ó, a Silvia já está falando aqui, ó, torta vienense. Não sei. É uma tortinha que a base dela é castanha do Pará e ganache de chocolate, é bem simples. Mas Aí ela faz uma outra. Mas, gente, os doces simples são os melhores para mim. É verdade, né? A simplicidade que é tudo, né? A simplicidade é tudo, né? O nosso restaurante, Tudy, é uma comida trivial. É trivial. Tá? É nada. Eu não gosto, por exemplo, de pessoa chegar lá e falar, vou falar com o chefe. Não tem chefe, é o cozinheiro. Né? A gente quer mostrar que o veganismo ele pode ser acessível, né? Ele pode ser. Eu não tenho problema de dar receita, de dar dica. Às vezes até eu esqueço coisa na cozinha, ela briga comigo, fala, você deixou o gás ligado lá, deixou... Já queimou várias coisas. Já queimei coisa, porque eu saio da cozinha para conversar, eu sou super acessível, ela também. A gente entende que a gente tem uma missão. O veganismo para nós é uma missão. Tá? Então, não adianta a gente se blindar, achar... Eu não condeno quem faça, sabe? Tem pessoas, tem chefe estrelado, o cara que vai estudar fora, volta, monta restaurantes maravilhosos, também são importantes para esse papel. O cara da perifa que vende pastel vegano é importante tanto quanto a gente. O cara que vende salgadinho vegano com isopor nas costas é tão importante quanto a gente. Todos estamos na mesma luta. Então, não cabe ego nesse momento. A gente está fazendo pelos animais, não é por nós. Entendeu? É pelos animais. Sempre. Quando a gente levanta e a gente olha e vê uma pandemia, a gente perde pessoas próximas, a gente vê com a nossa empresa, a gente abriu uma vaquinha para a gente poder tentar se manter. Não temos vergonha de falar isso. Apertou para a gente teve que ter a dignidade nossa de chegar e pedir, falar, estamos precisando de ajuda, e clientes nossos ajudam a gente, mantiveram a gente, né? Esse agradecimento também, a mesma importância que a gente dá para essas pessoas que nos inspiraram, a gente dá para os nossos clientes que nos ajudaram tanto agora. E nos ajudaram porque a gente tem um propósito. Se nós não tivéssemos esse propósito, certamente não teríamos recebido ajuda. Então, a gente fica muito feliz, né, de poder participar de ações como essa, que a gente pode contar um pouco da nossa história e desglamorizar, né? A gente quer desglamorizar o veganismo, mostrar que ele pode ser acessível, que ele pode... As pessoas... tem uma pessoa que entrou aqui, que eu vi que é a Silvia. A Silvia é uma cliente nossa, que a gente gosta bastante. Silvia, obrigada. Silvia, a Silvia, ela trabalha no ICMBio. Ela é uma pessoa que ela trabalha em unidades de conservação no Brasil todo, tá? Ela vai para o meio do Pará, lá no meio da Amazônia, velho. Entendeu? Colocam ela lá no Mato Grosso, lá no Pantanal, para ficar um mês lá ajudando a resgatar animais, a fiscalizar. A Silvia se mantém vegana. Você entende? Então, esse negócio das pessoas chegar e falar assim, eu viajo, eu trabalho.
ela também viaja, ela também trabalha, ela vai para os rincões do país onde não tem, onde se ela falar vegano, os caras vão achar que estão xingando, O que é isso, né? né? Vegano? O Aí que vem o é de cara que é comer? esportista. Aí vem o cara que faz crossfit ou que faz musculação e fala, não posso me tornar vegano porque o A professor falou da proteína. proteína. Aí eu falo, porra, meu, você tem aí o Djokovic, o maior tenista da história do Todos os tempos, esporte, né? de todos os tempos. Você tem o Lewis Hamilton, o maior piloto de todos os tempos. São atletas de altíssimo, não é alto, altíssimo rendimento e que estão ficando mais velhos e estão envelhecendo e ficando ainda melhor porque tem uma dieta, né, à base de plantas, dieta vegana. Então a gente tenta desconstruir isso aí. A gente é meio da bagunça, a gente gosta de desconstruir mesmo, entendeu? Para A, mostrar que é possível, para a mostrar que a Regiane está mudança é possível. perguntando qual é o endereço do restaurante. Regiane, o que você quer saber do restaurante? Cardápio está lá no nosso, Qual é o endereço? O endereço virtual é Frutapão, fruta com 2 T's, pau, né? P-A-O, Frutapão. E ali tem as informações todas, ali tanto no Facebook quanto no Insta, é Frutapão, né? Isso. @Frutapão. É Pode no entrar lá ali litoral tem norte, né? estamos em Caraguatatuba, tá bem Caraguatatuba. pertinho da região central, No bairro de na entrada Indaiá. da cidade, tá? A gente está assim bem próximo e a gente está afastado do centrinho, então dá para parar o carro, é um lugar bem Tranquilo. agradável, tem rede para você sentar e deitar, se quiser dormir lá, tem passarinho, a rede está montada agora embaixo da árvore, está virando disputada porque o pessoal quer deitar lá depois do almoço. E assim, a nossa proposta do dia é slow, sabe? É slow food total, sem crueldade, claro, sempre. E assim, não vá com pressa, vai de boa, não é aquela coisa, vamos comer e vamos embora. Não, senta, degusta, sente o gosto da comida, fica de boa ali, sem, sabe, sem, né, Márcio? Sem A gente quer. pressa. A gente é um não restaurante. A gente quer mostrar que é possível você também poder. Você dignificar aquele prato que você está pagando, que a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela não tem dinheiro para ir lá sempre. Nossos pratos, a pessoa acha. Eu não tenho vergonha de falar, nosso prato executivo do dia custa R$ 30 com uma salada orgânica. Tá? Ela vem com arroz, quando a gente pode, a gente compra arroz orgânico. Hoje tinha arroz orgânico, hoje tinha, né? A gente procura comprar produto de qualidade e oferecer um preço justo, né? Então, a gente sabe que não é todo mundo que pode, mesmo R$ 30, a pessoa é apertada às vezes. Tem pessoas que vão lá e pedem um prato para dividir. A gente não vai deixar de servir essa pessoa, não vamos tratar mal porque a pessoa veio aqui dividir um prato. Pelo contrário, a gente quer que a pessoa dignifique aquela comida que ela está comendo, saber que, primeiro, não tem crueldade. Segundo, aquilo está sendo preparado com amor. Porque a comida que eu como é a comida que eu dou para o meu filho, é a comida que ela come. E terceiro, né, saber que você faz parte, você está financiando um projeto de mudança planetária. O nosso restaurante é um pequeno pontinho, é uma revolução. É um pequeno pontinho, assim como a sua empresa é um pontinho de luz, assim como as suas lives são outros pontinhos de luz, e a gente, em vários pontinhos de luz, a gente vai formando uma imagem bem legal. E a gente vai, igual televisão, né? Um monte de pontinhos, você forma a imagem. A gente esses pontinhos vão se juntando e a gente vai formar a imagem da libertação animal. Tenho certeza. Espero estar vivo para ver. Estamos ansiosos para também. despertar, pessoal. Vamos despertar. É maravilhoso, o veganismo é maravilhoso. Não tem nada, a gente não tem nada. Isso que eu falo, a gente não tem nada para falar. É só coisa boa. O veganismo, dieta, você fala, dieta plant-based, mas não é só isso. O veganismo não é dieta. É todo um. Toda uma visão, forma de viver, né? Uma forma de viver. É integrar tudo. É você na integração com o todo, com todos os seres. E isso é o veganismo, isso é amor puro. Veganismo é amor puro, gente. E quando você tá dentro, você não quer sair. Você não tem como sair, porque a vibração não é tem muito preço. forte. Ela não quer falar porque ela começa a se emocionar, ela começa a chorar. Eu tô me controlando. E aí vai borrar a maquiagem que ela fez especialmente para participar. Não posso começar a soluçar aqui e engasgar. Mas a gente está muito feliz, tudo. É isso mesmo. A gente está muito feliz. Essas lives estão me dando um motivo a mais, entendeu? Para viver,
Ou, porque realmente nós que somos ativistas, de não poder fazer algo. Claro, o nosso exemplo, né, como veganos, já é uma forma de ativismo. Só que a gente quer fazer mais, né, pela urgência Exatamente. ambiental, né, por esse bem-estar que a gente sente, a gente quer passar para outras pessoas, né, a gente quer tirar o véu da ilusão de outras pessoas também. Então, e eu até postei que o Cubo, que é um tipo de ativismo, voltou agora domingo, que eles estavam parados também. Então, essa forma de fazer as lives está me completando, porque você vê a gente conversando aqui, contando a história, refletindo juntos, com certeza vai plantar a sementinha em outras pessoas, vai mostrar que é simples, né? O que o veganismo é Sim, simples. é simples, gente. Não tem nada de rebuscado, você não precisa fazer nada. É só você entrar no fluxo do que a gente é realmente, né? Do que É, nós somos amor. Então, olhar diferenciado, um olhar de empatia, um olhar, né, de amor que tá, a de gente amor para vibra no tudo. amor. Isso. Para tudo, para todos os seres. É igualdade para todo mundo. Não é diferente a espécie A, B ou C diferente de mim, não. Somos todos partes dessa engrenagem maravilhosa. E todo mundo quer evoluir, todo mundo quer viver, todo mundo quer amar. Todos os seres amam, sentem dor, todos os seres sofrem, todos os seres querem ser felizes, né, Maia? Querem ser, buscam por isso, né? Sim. Então é isso, é só isso. Não tem Menos o complicação. Bolsonaro, ele não faz nada disso, tá? Para ele não vale, Não, tá? não, gente, a É gente só para não vai falar encerrar, sobre assim, esse né? assunto. Tipo, Não, nem. É o seguinte, eu ainda quero saber mais sobre. Vocês falaram de alguns pratos. Eu ainda quero saber mais. O que mais tem de prato salgado? O que mais tem de sobremesa? Para a gente a acabar gente tem de um falar empório aí. também. A gente tem um empório também, sabe, tudo? A gente tem um empório, a gente conseguia, assim, um desejo que a gente tinha era também trazer, além da refeição, a gente trazer coisas para as pessoas poderem levar para casa, para poder preparar os pratos. Eu fico lá dando dica para o pessoal, olha, chegou essa coisa, ó, você pode fazer assim, misturar com tal coisa. Eu sou muito aberto a Fê também. Então a gente montou um empório, a gente tem hoje, eu brinco lá, a gente está chique, a gente tem carta de queijos, a gente trabalha com algumas marcas aí de queijos veganos, a gente tem de preferência de empresas pequenas, empresas familiares, né? E a gente tem chocolate, tem várias pastas, né, de avelã, de amendoim, castanha, tem carnes vegetais, tem a nossa linha própria de congelados, que a gente tem pratos prontos, tem salgados, Salgados. esfirra, burger que a gente faz, né? Tem uma nossa linha de congelado tem mais ou menos uns 15 itens, né? Tem as sobremesas da Fê que também em tamanho grande para levar para casa para dividir com a Tem essa torta família, vienense grande, tem grandona. brownie, né? Tem bolinho, bolinho da vovó, aquele bolinho caseirinho. Tem várias coisas legais, assim, sabe? E a gente traz de outros parceiros também, A né? gente procura ver, assim, por Legal. exemplo, se colocar no lugar. O que a gente, como vegano, gostaria de, nas andanças nossas por esse mundão, o que a gente gostaria de encontrar, de repente? Então, a gente Sim. tenta, né, trazer uma coisa. O empório nosso está mais ou menos hoje com 180 itens, mais ou menos, assim, entre congelados, bebidas, né? E é junto com E o restaurante mesmo, é no mesmo é um lugar. anexo, a gente é uma casa, a gente tem uma casa, né? É uma casa onde funciona o restaurante, a parte externa, onde seria a parte de varanda e quintal, é onde servimos a mesa, e dentro temos dois anexos que são o empório, a parte de congelados, resfriados e empório seco. E agora a gente está com uma ideia de colocar agora a parte 3 do nosso empório agora vai ser cosméticos, produtos de higiene e moda, né? Moda vegana, inclusive moda praia vegana. Então a gente está com Olha. esse projeto aí para o próximo verão aí, a gente já conseguir implantar, né? Essa terceira parte Se não fosse a pandemia, nós já teríamos, né, teríamos implantado. implantado. É que parou tudo, então a gente tinha alguns projetos, alguns sonhos, né? Mas parou, então a gente entendeu que era o momento da gente parar e agora vamos retomar. E uma Só coisa que era atrasou um bacana. pouco, né? Mas o importante é não É, É, desistir.
Sim, Nós tínhamos sim. duas coisas bacanas também antes que a gente quer retomar, que a gente fazia aos sábados, a gente fazia a gente inicialmente começamos a fazer uma vez por mês, né? Nós fazíamos um brunch vegano, né? Então começava ali por volta de umas 9 da manhã e até 3 horas da tarde. Então a gente fazia um brunch vegano, a pessoa pagava um valor, então tinha uma porrada de coisa, tofu mexido, pão de queijo vegano, pães, geleias, café orgânico. Era um café orgânico baseado mais ou menos no que é no Parque da Água Branca, né? E aí a gente também tinha barracas de verduras dos produtores que vinham, cogumelos, verduras, hortaliças em geral, legumes, frutas, que esses produtores, a gente chamava os produtores e abria espaço para que eles pudessem vender no nosso espaço. Tipo fazer uma feirinha. Era Nossa, uma mini feirinha, ótimo. era uma mini feirinha. E a gente tinha também, esse é um projeto que a gente quer reativar, que a gente tinha um grupo de apoio, chamava Gaia Veg, que era um grupo de apoio e incentivo ao veganismo, em que nós fazíamos, imagina o que a gente está fazendo aqui, falando sobre esse tema, a gente abria essas reuniões para um público, a gente teve que parar por causa da pandemia, né? A gente abria essas reuniões totalmente gratuita, não tem custo algum, a pessoa ia lá, a gente conversava, falava um pouco da nossa experiência, ouvia. É uma reunião que a gente fazia, inclusive, um papel meio de psicólogo, às vezes, de dar amparo para aquelas pessoas que estão. Não, e tinha psicólogo. Tinha psicólogo voluntário no grupo, que era Que justamente, legal. chegou, precisou mesmo de uma pessoa que possa dar E tem uma experiência. tem um encaminhamento um pouco mais incisivo em relação à área dela. Tínhamos nutricionista que participou também, né? Então a ideia nossa é retomar esse projeto. Esse grupo de apoio, ele começou lá em Guarulhos. Então nós fizemos várias reuniões, vegniques, lá em Guarulhos Ativismo, ainda. Ativismo, tivemos contato com a Sônia, né? T. Felipe, a Sônia, a doutora Sônia, que foi divulgar o livro Galactolatria lá com a gente. Ela lançou o livro lá, ela lançou um dos lugares, ela lançou lá e em São Paulo, ela lançou o Eu livro dela, fui né? quando ela lançou em São Paulo. Eu fui com a minha Isso, foi na mãe. Livraria Cultura, alguma coisa assim. Ela lançou, um dia antes ela lançou em Guarulhos, que nós do grupo que trouxemos ela, e ela aproveitou para lançar em São Paulo. Então a gente sempre foi muito ativo nisso, lutamos Legal. muito em Guarulhos, questão contra a proibição de rodeio, cavalhada, né, vaquejada. E fomos agraciados à época, ganhamos até uma menção, lá ganhamos um prêmio lá, o selo ambiental da Câmara Municipal lá de Guarulhos. Então a gente fez um trabalho bem bacana lá, sempre nessa pegada, sempre gratuito, né? E a gente é muito feliz, a gente quer compartilhar essa experiência nossa, né? Essa felicidade nossa, a gente quer compartilhar com todo mundo. Você viu, ela fica felizona, né? Então a gente quer compartilhar. Porque faz muito sentido, bom. é algo maior, né, o Tude? É. Quando você deixa o seu próprio umbigo e começa a observar a realidade, né? A realidade, você começa a ver tudo diferente, porque não é só você. Então, isso é o veganismo, né? Então você fica feliz, você quer passar isso, você quer que, sabe, é um negócio, né, Mar? A gente procura tentar não ser chato. A gente não procura, não. A gente é chato pra caramba. A gente faz a cabeça da galera, a gente faz. Mano, você tem que ser vegano, velho. Mas porque tá impactando na vida de todo mundo. Todo mundo tá no mesmo barco, pessoal. Enquanto as pessoas não despertarem, todo mundo vai ficar aí. E os animais sofrendo, e nós sofrendo, porque é uma coisa que você bate e volta, né? Eles não podem esperar. Eles Oi? não podem esperar. O planeta não tem mais tempo. Exatamente. Os animais não têm mais tempo. Nesse tempo que a gente está falando aqui, essa 1 horinha que a gente está falando, milhões de vidas foram ceifadas. Milhões. Então, eles não têm tempo. Não dá para esperar o nosso tempo, né? O tempo é agora, a hora é essa e é isso. Né? O último documentário que eu assisti, que foi o Seaspiracy, né? Fala bem sobre isso, né? A gente está matando o mar. E, na verdade, o pulmão do planeta é o mar. Então, se o mar morrer, a gente vai ser extinto. Então, é realmente uma emergência, né? Eles já estão prevendo que o mar vai morrer até 2050. Tá perto. Né? Tá perto. E tá nas nossas mãos transformar isso, né? A gente parar de
colaborar, né, com a morte não só dos animais, como do nosso planeta e dos humanos também, né? Dos animais humanos também, porque faz mal para a saúde, né? Nós temos vivência. O Marcos mesmo não estava falando que ele ficou com pneumonia, tudo por causa dos derivados. Então, a gente vivenciou no nosso corpo, a gente tem vários estudos mostrando, né, os impactos negativos para a saúde também. Então, é isso que é pensar no todo, né? É nos animais, nos humanos, né, nos animais humanos e no planeta. Então, realmente, a gente não tem mais tempo a perder, né? E essas lives estão me fazendo muito feliz porque a gente tem essa vontade, né, de passar informação para o máximo de pessoas. Então, eu tô nesse objetivo aí. Nossa, Objetivo cumprido. ó, é uma bênção, seu projeto é uma bênção, é uma bênção. Nossa, ficamos muito felizes de conhecê-la assim, né? Meio que por acaso, mas de estarmos assim agora, né? Juntos, nós, e poder colaborar com um pouquinho. O que precisar da gente, estamos aqui. Precisando, a gente fala, ó, tá aberto, tá sempre aberto. Precisou de alguma coisa aqui? Ah, Fernanda, Marcos, a gente quer fazer alguma coisa em Caraguá, vamos fazer um ativismo. Estamos aqui sempre, né, Marcos? Tá feito o convite para você, Sim. o pessoal que segue, vai lá no restaurante, fala que assistiu a nossa live, Que te acompanha. vai ganhar sobremesa, quem falar, vai ganhar sobremesa. Fala, ó, eu tava vendo vocês lá na live da Tude, ganha sobremesa grátis. Ganha? Ganha. Não. Eu falo, prometo as coisas, eu tenho que ganha, ela é confeiteira. Claro, ela que faz, né? Tem que confirmar. Ganha. Claro que ganha. Né? Ganha sim. E sempre que a gente puder, reforço as palavras da Fê, sempre que a gente puder, assim, conta com a gente. A gente vai sempre arrumar um espacinho, para a gente poder participar, para a gente poder dar um depoimento, para usar nossa imagem no que for preciso, para... Né, a pessoa tiver dúvida, pode mandar para a gente, tá? A gente está à disposição para... E, assim, parabenizar muito você por esse obrigada. Projeto, por essa ideia. E sempre... vamos acompanhar, vamos acompanhar. As próximas lives a gente vai ficar lá espinafrando. Porque, Tude, até a gente pedir desculpa para você, porque, assim... A gente está nessa época de reabertura, de reabre, não reabre, faz umas coisas ali, obra que tem que arrumar. A gente que está fazendo tudo, veja bem, estamos só nós dois, porque a gente está sem funcionário, a gente nem tem agora como colocar funcionário, então somos só nós dois. Quem vai no restaurante sabe da nossa história, que acompanha a gente. Somos só nós dois. Então, foi meio enrolado esse processo da live, tudo. Eu peço perdão, mas é por conta disso. Não, se Deus que quiser, isso? vai pra frente, né, Mar? Eu Agora pensei a gente assim, ó, em último caso, não vai acontecer, né? Não. Mas aí Mas você vê certo. que foi auspicioso, ó. Foi dia 21, dia da árvore, dia internacional da paz. Então foi tipo tudo, né? Nada é por sincrônico, acaso, né? Certeza. Que legal. E se vocês tiverem ideia de temas para fazer outras lives, porque eu acredito que juntos fica mais fácil de ir fluindo os assuntos, né? Verdade. Então, se vocês tiverem ideia de fazer algum tipo de ativismo nas lives mesmo, algum assunto diferente para a gente falar, também estou à disposição de vocês. E quando eu for para aí, eu vou conhecer vocês. E se vocês vierem para cá, vocês também me avisam. Super prazer mesmo. Você, sua família, sua mãe, que a gente não conhece, não sei, de repente a gente vê uma fotinha, a gente fala, eu sei, eu já vi. Também, vou ó, mostrar. Família toda. E vocês falaram da Nina Rosa, eu lembrei que num dia da árvore, eu trabalhava num hotel em São Caetano, e nesse dia da árvore, a gente estava doando brotinhos, né, de árvore, bem pequenininha assim, plantada num coisinho bem pequenininho, como se fosse um canudinho, né? E aí a gente distribuiu e sobrou. E aí eles doaram para os funcionários mesmo. E eu peguei uma árvore de cada tipo naquele dia.
E aí eu plantei as árvores num vaso maior, aí elas foram crescendo, fui aumentando o vaso. Chegou um momento, né, foram passando os anos, sei lá, 10 anos, não, aí não dava mais, né? Tava no quintal ali da minha mãe, tinha tela em cima por causa dos gatos e as árvores começaram a ficar grandes. Aí eu falei, mãe, eu não vou matar as minhas filhas, né? Porque minhas árvores são minhas filhas. A gente precisa arrumar um lugar para plantar. Adivinha onde que tá minhas filhas? Onde? Na casa da Nina Rosa. Gente! Na Você vê a chácara dela. sincronicidade aí, ó? Gente! Ela tem uma chácara. Aí ela falou, aí minha mãe falou, porque minha mãe acho que foi uma ou duas vezes com a Nina para essa chácara. Que eu não vou lembrar agora onde é, tá? Não sou boa com esses nomes, essas coisas. E aí eu falei assim, mãe, então pede para ver se ela pode levar as minhas árvores para plantar, né? Vai ficar ruim para mim porque eu não vou mais poder ver, né? Mas qualquer coisa depois ela me manda foto. E aí ela aceitou e levou todas as minhas árvores para plantar lá. Nossa, que legal. Levou todas no vaso, todas no vaso. Todos no vaso, porque minha mãe tinha um quintal e eu plantei tudo em vaso. E aí eu fui trocando o vaso, aumentando e chegou uma hora que não dava mais, né? Tinha que plantar em algum lugar. Então vocês, quando falaram dela hoje, eu lembrei disso. E aí você falou agora o Dia da Árvore, eu falei, nossa, que loucura, né? Você vê. Que legal, meu, que legal, olha Foi só. isso. Aí depois de um tempo ela até mandou foto das árvores crescendo lá. Vou até ver. Suas filhas estão bem? Minhas filhas estavam bem até então. Vou pedir uma atualização agora para Aproveita, né? O Dia da Árvore, a Nina, pô, dá uma força aí. Ai, gente, muito obrigada, viu? Muito, muito. Eu agradeço por vocês estarem fazendo parte, né, desse projeto comigo. Porque realmente sozinha eu não ia conseguir, não tenho como ficar falando aqui sozinha 1 hora, né? Então eu preciso realmente dos meus convidados, de pessoas que estão nessa mesma vontade, né? De mudar o mundo, de transformar o planeta e transformar a vida de outras pessoas também. Então, nossa, não tenho assim palavras para agradecer. Eu muito prazer em conhecer vocês. Muito obrigada. Foi muito legal. E vamos manter legal. o contato. Vamos sim, vamos sim. Vou dar uma sugestão. Pelo que eu vi aí, quem estava acompanhando a gente é o pessoal da White Tofu. Tá? Uma empresa muito legal. Eles são aí do sul de Minas. Tem uma história bacanésima deles. Bacana para vocês tentar conversar com eles. Eles têm um produto bem legal mas não é pelo produto não, o produto deles é legal, mas eles têm um projeto bem bacana que envolve aí o pessoal do santuário, é bem legal, uma empresa bem bacana. E a Silvia, essa que a gente citou aí, também é legal para falar sobre essa questão de ser veganismo em condições extremas, né? Levar o veganismo em condições extremas, né? De repente as pessoas falam, eu não consigo ser vegano, viajo muito, eu acho que seria uma pauta legal para você, né? O veganismo ali de guerrilha mesmo, em lugares onde Inóspitos, né? Inóspitos, né? Então, Silvia, se você estiver aqui ainda e topar falar sobre a sua transição e como você é vegana em todos os lugares que você vai, me manda um inbox para a gente marcar. Eu vou ver também com o Aitofu. Muito obrigada, viu, gente? Imagina, nós que agradecemos. Como já passou de 1 hora, eu fico com medo de derrubar e não se despedir. Eu não gosto de não me despedir. Então, vamos encerrar. Obrigado. Então. Agradeço muito, viu? Um beijão. Agradecemos. Obrigada pelo convite e pelo seu canal. Valeu, obrigadão. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Tchau.